E a preocupação que nós, como cidadãos, precisamos obter e guardar, de depositar o nosso voto em pessoas e em partidos que não vão lutar contra os nossos valores. É um grande desafio, muitas vezes, nós professarmos a nossa fé e o nosso posicionamento cristão e, infelizmente, irmos às urnas e votarmos em partidos. Eu não estou falando em pessoas, simplesmente eu estou falando em partidos que buscam fazer com que leis sejam criadas e estabelecidas com o propósito de calar a igreja. Eu queria lembrar a todos os irmãos, estejam você aqui presentes ou na rede social, que a função principal da igreja é denunciar pecado, é falar contra o pecado. E hoje, no nosso país, nós ainda podemos fazer isso. Quando leis forem criadas, onde proíbam pastores, pregadores, missionários a não falarem mais contra pecado, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a igreja perdeu a razão de existir. O dia que a igreja não puder mais denunciar o pecado, fecha as portas e manda todos para casa. Nós precisamos parar com essa ideia de que nós, como cristãos, não precisamos nos posicionar no que diz respeito a expor o nosso voto em pessoas e em partidos, em visões ideológicas que trabalham nos princípios que nós acreditamos. Se nós não entendermos isso, é só uma questão de tempo e nós seremos subjugados, apesar de sermos um país cristão. Eu preciso deixar isso registrado para a igreja, porque muitos ainda se atrapalham, e eu entendo por que o fazem às vezes, porque líderes religiosos estabelecem voto de cabresto e assumem compromissos com políticos para fazer com que uma igreja expressiva vote neles e para conseguir votos. Ah, pastor, o senhor apoia político. Eu sou eu, como você apoia. Eu tenho o direito de apoiar quem eu quero. Assim como eu dou o direito a você, eu gostaria que você me desse o direito. Eu tenho as minhas convicções e os meus valores. Só que o que eu tenho visto, e eu não sei se você já parou para observar, são estruturas e leis que estão sendo estabelecidas para tirar da igreja a voz. E o dia que ela o fizer, o dia que eu não puder vir aqui e falar sobre pecado, não me faz sentido subir aqui. Então nós estamos aí já, né, alguns meses, um pouco mais de um ano à frente, para decidir os poderes numa esfera maior. Eu queria lembrar disso. Esperei passar, certo? Para falar sobre isso, senão alguém poderia achar que eu estava puxando alguma questão de voto, e meu propósito não é esse não, tá certo? Eu não preciso me vender para receber algum benefício. Eu prego aqui sobre um Deus cujo qual eu busco andar perto, e é Ele que tem me feito prosperar e tem me colocado. E quando eu falo prosperar, não estou falando de dinheiro não, porque tem gente que acha que eu sou rico ainda, que eu não estou aqui reclamando de situação financeira não, mas provavelmente eu não tenho 1/10 ou 1/100 do que muitas pessoas acham que eu tenho, mas eu aprendi que prosperidade é muito mais do que dinheiro, é estilo de vida. E se você conseguir colocar Deus regendo a sua história, a sua vida vai ser canalizada para um ambiente extraordinário.
Então eu gostaria de deixar isso registrado e hoje